Graça e paz, devocional 23 de fevereiro. Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 25. Vivendo no Espírito e não na carne. Hoje vamos meditar na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, especialmente no capítulo 5, onde Paulo faz um chamado para que o cristão viva na liberdade que Cristo conquistou, mas sem usar essa liberdade para agradar a carne, e sim para viver no Espírito. Paulo escreve para uma igreja que estava começando bem, mas que aos poucos estava se deixando confundir por pessoas que queriam colocar novamente o peso das obras da lei sobre a graça de Deus. E isso também acontece muito nos dias de hoje. Muitas pessoas começam cheias de fé, cheias do Espírito Santo, mas com o tempo vão se distraindo, vão ouvindo outras vozes e acabam se afastando da simplicidade do Evangelho. Em Gálatas capítulo 5 e o versículo 16, Paulo diz: "Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne." Aqui está um segredo poderoso para a vida espiritual: andar no Espírito. Paulo não diz apenas para evitar o pecado. Ele mostra que a vitória contra o pecado é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando buscamos a presença de Deus, quando oramos, quando meditamos na palavra, quando nos rendemos ao Espírito Santo, naturalmente nossa carne perde força. Muitas pessoas tentam vencer erros apenas na força humana, mas a verdadeira transformação acontece quando deixamos o Espírito Santo dirigir nossa vida. Paulo continua mostrando o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne aparecem quando a pessoa vive sem direção espiritual: inveja, ira, impureza, divisões, egoísmo. Basta olhar ao nosso redor e até para dentro de nós, para perceber como a carne tenta dominar. Mas então Paulo traz uma das passagens mais lindas da Bíblia, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio." Perceba que Paulo não diz os frutos, mas o fruto. Isso porque é o Espírito Santo que produz tudo isso em nós. Isso é muito importante espiritualmente. Não é algo que você fabrica, é algo que Deus gera. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais o seu caráter vai sendo transformado. O amor começa a crescer, a paz começa a tomar conta, o domínio próprio começa a aparecer, a alegria deixa de depender das circunstâncias, e isso é viver o Evangelho de verdade. A mensagem de Gálatas também nos lembra sobre liberdade em Cristo. Jesus não nos chamou para viver presos ao passado, presos ao pecado ou presos às acusações. Talvez hoje você esteja se sentindo fraco espiritualmente. Talvez esteja lutando contra algo que parece difícil de vencer. Mas o Espírito Santo está aí para te fortalecer. Deus não desistiu de você. Paulo também diz em Gálatas capítulo 6 e o versículo 9: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido." Essa palavra é para quem está perseverando. Continue orando, continue buscando, continue confiando. O tempo da colheita vai chegar. Deus está trabalhando mesmo quando você não está vendo. Hoje o Senhor quer renovar sua vida espiritual e te lembrar que você não precisa viver dominado pela carne. Você pode viver cheio do Espírito Santo. Quando escolhemos o Espírito, escolhemos vida. Quando escolhemos o Espírito, escolhemos paz. Quando escolhemos o Espírito, escolhemos a presença de Deus.
Nesse momento quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Espírito Santo, toma a direção da nossa vida. Nos ajuda a vencer a carne, vencer as tentações e viver uma vida que te agrada. Produz em nós o fruto do Espírito. Tira tudo aquilo que não vem de ti. Renova a nossa fé, nossa alegria e nossa força espiritual. Abençoa cada pessoa que está fazendo esse devocional agora. Que a tua presença alcance cada lar, cada família e cada coração. Em nome de Jesus. Amém. E se você quer ser abençoado, se inscreva nesse canal. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe esse devocional para abençoar mais vidas. Não fique com a bênção só para você. E se você precisa de oração, deixe o seu pedido aqui nos comentários. Que Deus te abençoe e não esqueça de fazer o teu devocional aqui comigo todos os dias.